Eu testei antes, não. Pessoal, então, boa noite, oficialmente agora. Hoje a aula é sobre a questão cerebral ainda, desenvolvimento cerebral, questão de memória, aprendizagem, né, como desenvolvimento dos sentidos. E, claro, vou fazer as retomadas da aula passada, que foi uma aula remota, com testes, inclusive da turma. Metade da turma somente fez os testes, quer dizer que só metade assistiu os vídeos, né, que era importante para compreender o processo cerebral. Sobre isso, certo? eu ia te perguntar sobre essa questão dos testes. Eu vi que ela tem uma data, dá para fazer ainda, né? A data, acho que se eu me 2 de lembro, setembro, 2 de setembro, se não me engano. é, Eu só não fiz porque eu fui postergando para fazer depois, mas eu vou fazer sim. que eu deixei aberto porque tu pode usar para estudar para mais tarde, né? Sim, sim. Ah, tá, não sabia então. Ah, se tivesse tinha feito antes. Porque depois que fecha o teste, tu não usa mais, né? Tu acessa só as respostas e tal. Então eu deixei Não, entendi. aberto Mas tá valendo ali. ainda? Foi até hoje de novo, até hoje é meia-noite, cara. Ah, Para não, ganhar então tá. presença. Para Tá, ganhar presença. depois que acabar o jogo eu faço. Tá? Tranquilo. Tá, né? É só a presença. A nota não. Não, nota não, nota não. Nota Ah, não, beleza. não te preocupe, porque ali é uma revisão, não é nota que vai ficar na tua AV1 ali, certo? Ah, tá, não, entendi, não. Eu digo, tá, não, beleza. É para tu revisar, a gente vai discutir as questões agora. E vamos lá, então vamos começar. Cassius, uma dúvida só. Hoje é a minha primeira aula, né? Eu posso fazer essa atividade também ou não tá liberado para mim? Tá liberado. Tá liberado. Tá, eu vou fazer então. Vai até hoje só? Depois no grupo, eu tenho que te dar como é que foi a questão da primeira aula, segunda aula, depois em particular a gente conversa sobre isso. Tu entrou agora, certo? Tá, ótimo. Obrigado, Tá. obrigado. Então nós vamos lá. É a Aline que entrou ali embaixo? Oi, prof, eu. É, Cabelinho dentro de casa, né? Ah, com certeza. Ô, Dani, vão aparecendo também, Dani. Vamos botar a chapinha no ar aí, né, para lá. Aí eu não fiz chapinha. Não, eu tô sem chapinha, não pode. Hoje não pode. Ah, não, vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Semana passada, uma aula remota, ou seja, eu tinha gravado já a aula. Pergunto para vocês, compreenderam alguma coisa? Entenderam? O que acharam? Como é que foi? Foi uma bosta? Foi ótimo? Foi horrível? Mais ou menos? Não entendi bosta nenhuma? E aí? Eu não assisti ainda, então eu não posso opinar. Eu também não assisti. Ah, eu curti, senhor. Achei bem legal os testezinhos ali dos Só vídeos. fiz o teste. Achei bem legal. Até o meu sobrinho fez junto comigo das coresinhas ali. Foi bem top. Curti a foto. Tá, legal. Então, mas vamos lá. É importante aquela estímulo nervoso para compreender todo o processo, né? Então, a gente vai começar justamente a partir disso, algumas coisas básicas, certo? Primeira coisa, né? O que nós chegamos a encostar, a ver, a escutar, essas coisas todas, depende de neurônios, certo? Então, são todos canais de comunicação. Sempre e a todo instante. Né? Ou seja, nós temos em todos os lugares, desde o hálux, quem não sabe o que é um hálux, que é o dedão do pé, atrás da cabeça ali, no cabelo, nós temos neurônios que fazem ligações com o nosso cérebro, ou seja, nosso que é controle geral. Toda aprendizagem, ela é feita onde? No cérebro. Porque as informações vão para o cérebro. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que compreender o processo de aquisição, que a aquisição é a aprendizagem, a partir do cérebro, certo? Então, é óbvio que eu vou recapitular algumas coisas, mas a quantidade de material que tem lá e a aula de hoje, não dá para eu fazer as duas coisas, então, por isso que está lá. Então, eu vou começar com a aula de hoje, porque eu encaixo com a aula da semana passada, certo? Que é cérebro. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando, primeiramente, um vídeo que eu acho bem interessante. Eu vou passar ele 2 vezes. A primeira vez
eu quero que vocês se atentem mais nas modificações corporais que vão acontecendo. E na segunda, que vocês entendam um pouco mais do que ele está falando, certo? Então... Mamãe, sabia que o dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Então, eu vou passar agora. Interessante o que ele fala também. Então, vamos lá. Mamãe, sabia que o dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Vai valer a pena. E aí, pessoal? O que vocês podem me falar sobre o que assistiram? Bruna Flor, pode falar. Além da mudança de aparência, a mudança de voz também, com o passar dos anos. Voz, aparência, a forma de falar, a dificuldade para falar. Eu sei que vocês falam bastante do Moraes, que ele fala mais lento, mas tudo em função da idade, né? Matusalém ainda leva bastante tempo para respirar. E demora, né? Tava demorando para falar do molequinho, né? Fala de novo, Michele. O processamento já vai ficando lento, né? Para formular até mesmo a frase, mandar os comandos, tudo vai acontecendo de forma um pouco mais tarde ali. Perfeito. Alguém mais? Alguma consideração? Eu percebi também que muda a fala, muda o gesto, mas ao longo que ele vai amadurecendo, a maneira com que ele fala as coisas muda também. O jeito que ele vê as coisas muda também, eu percebi. E isso é constante, né? A gente não fica fixo num determinado tempo, uma aparência única, nós estamos sempre alterando, né? E aí vem a primeira pergunta, que eu já fiz antes e agora faço de novo. Nesse processo todo, né, do nascimento até ao final da vida, seja numa extremidade de velhice, pergunto, quando que nós começamos a envelhecer? Desde que a gente nasce. Ok, alguma desde outra? que a gente nasce. Envelhecer fisicamente ou mentalmente? Tem guri que tem mente velha, tem velho que tem mente jovem. Então, pode ser de várias maneiras. Alguma opinião diferente? Fala. Eu concordo com ela. Eu acho que, na verdade, o corpo é o reflexo da mente, né? Então, se a gente tem pensamentos saudáveis, o nosso corpo ele vai ser saudável. Ele não vai ser um corpo doente nem velho, né? A gente vai ser menos as dores e etc. Eu acho que é a partir de 60 anos. 70 anos. 60. Tô longe ainda, então. Fala. Fala. Eu acho que o envelhecimento, no caso, é depois que nós já estamos bem formados, que nem nós falamos na primeira aula, com 27 anos, até 27 anos a gente chega no nosso topo e depois passa por outras transformações, que no caso vamos diminuindo a massa e tal, podendo variar de acordo com pessoa por pessoa. Exatamente isso, pessoal. Mas quando nós nascemos... Eu também penso assim.
Exatamente isso, Aline. Sim, concordo com ela. Nós vamos amadurecendo até um platô, certo? E após isso, começa o envelhecimento. Então as pessoas... quer dizer então que eu nasço e começo a envelhecer? Não, só se fosse Benjamin Button, né? Na realidade, eu estou nascendo e as minhas células ainda estão multiplicando, estou aumentando minha estatura. Exatamente, o meu cérebro não está amadurecido ainda. E quando ele chega a ficar amadurecido, ele chega a um determinado momento que começa o declínio corporal e começa a velhice, certo? Então nós passamos por 3 momentos, né? Um é amadurecimento, platô e envelhecimento. Compreendendo mais ou menos isso, fala, Marcos. Ou o que eu ia dizer, tipo, até pode ser considerado um processo, desde quando a gente nasce, considerar, tipo, que é um amadurecimento, porque tu vai chegar até aquela idade, que a partir daquela idade tu vai começar a envelhecer de verdade. Às vezes for pensar por esse lado, de repente. Sim. A gente vai meio que evoluindo, né? Tem uma pergunta. Evoluções ali, a gente amadurece, vai à adolescência, vai amadurecendo, até chegar ao envelhecimento. Nem a gente debateu na aula, sem ser na aula passada, na anterior, e live também, que é bem questão, assim, tipo, tem mulheres que já são mais evoluídas, mas o envelhecimento não fica aparentemente, mulheres negras, não fica visível, elas estão tão velhas, mas às vezes no modo de falar, no físico Mas quando delas, tu fala assim, envelhecimento, Sor, tu tá falando de questão celular? Porque daí questão celular, sim, é depois. Mas, no caso, o resto, amadurecimento pode ser psicológico, que ocorre durante a... Tô falando de esquema biológico, né? Tô falando de esquema biológico. Aí nós sabemos que nós, como vimos na aula passada, nós somos diferentes. Né? Pode ter gurias tendo a menarca aos 9 anos, outras 11 anos, outras 12 e outras ainda aos 14 anos, tranquilamente. Né? Porque... Não tem. Há uma diferença biológica entre nós, né? Que, claro que dentro de um padrão, onde que isso tudo pode acontecer. Geralmente, as gurias, após a regulação da menstruação, só vão crescer no máximo mais 2 centímetros ou 3 centímetros. Pronto. Fala, Jaqueline. Uma coisa que eu vejo muito, porque eu dou aula de dança para a terceira idade, e eu trabalho com várias idades totalmente opostas, sabe? E eu vejo que muitas doenças que a gente diz que é doença de velho, são doenças psicossomáticas que a gente cria na nossa mente e acaba falando, não, mas é doença de velho. Diabetes é doença de velho, hipertensão é doença de velho. Como é aquela doença do osteoporose? Osteoporose. Isso, não são doenças de velho. Eu acho que tipo, a gente cria um padrão e fala, não, porque velho vai ficar doente, porque velho isso, porque velho aquilo. Não, eu tenho uma idosa de 81 anos. E ela é super ativa. Então, acho que vai muito desde a infância, como é que você foi sua infância, sua adolescência, sua fase adulta. Tipo, eu acho que engloba muitos fatores para te querer falar que é doença de velho. Sim, te compreendo. Eles querem falar que à medida que acontece o declínio corporal, as coisas vão acontecendo. Osteoporose é isso. Problemas neurológicos é normal, né, nessa idade. Né? Assim como perda de força, né, várias coisas nesse sentido. Então, por isso que fala doença de velho, porque quase todos têm aquilo, de uma forma mais, outras menos. Certo? Mas tem aqueles milagres da natureza, seja pelo corpo biológico, seja ao longo da vida, que teve uma boa alimentação, teve um bom descanso, tem boa atividade física, né, que conseguiu prolongar essa saúde plena. Tá? E é isso que a gente tem que compreender desta forma para termos mais saúde, maior qualidade de vida ao longo da vida. Certo? Então, assim... Tem os milagres e tem aqueles que, por mais que tu te cuide, o teu corpo, o lado biológico, vai te dar um câncer, vai te dar alguma outra coisa. Então,
teu biológico com o teu dia a dia do negócio. Os dois trabalham muito juntos, né? Exatamente. Então, compreendendo que essas alterações são feitas, eu pergunto, o cérebro, quando que eu tenho 100% dele maduro? Quantos anos, em média, segundo a OMS? O cérebro 100% maduro? 21 anos. 25 anos, Em torno de 21 anos. Todos já têm o cérebro maduro. Estou madura, então. É para ser, então. Mas, sabe-se que... Fala, Aline. Oi? Tu ia falar, Aline? Eu não. Ah, tá. Foi. Mas sabe-se que as mulheres em torno dos 18 anos. Fica melhor ainda para ti, Jaqueline. Olha aí. Tem mudanças no desenvolvimento, que eu já vou falar em função de hormônios, em função do desenvolvimento masculino e feminino ao longo da vida inteira, certo? Mas entre 18 e 21 já vai ter 100%. Pergunto para vocês, por que alteraram a idade de 7 anos, que entrava na primeira série para aprender a ler e escrever, para 6 anos de idade? Por que houve essa alteração? O que tem a ver isso com o cérebro? Não sei te responder. Que é a fase de maior já, aprendizado, onde nós absorvemos mais coisa. Ocorre Mais mais ou menos. facilmente, no caso. Tem a ver com os pais? Não. Não, pegando o que as duas estão falando, que não deixa de estar errado, mas é por aí, entre as duas coisas. Está formado, mais ou menos, seria isso? 98% do cérebro está formado. Certo? A gente está falando do quê? Todo o desenvolvimento cerebral, ele começa a parte posterior, a parte de trás, a parte de abaixo, e vai amadurecendo, ou seja, cerebelo, depois mesencéfalo, diencéfalo, e por último, os córtex. Justamente esses córtex é que fez a grande diferença do ser humano para outros animais. Correto? Me tira uma dúvida. Fala. A minha irmã é terapeuta. E ela fala assim pra mim, ativa o córtex, ativa o córtex. Adianta isso ou não? Ela tá por perto ou não? Não, ela tá na casa dela. Ah, então tá livre. Pode falar à vontade. Não vai adiantar. Tem uma dura máquina aqui, né? Não tem como. Não tem. Ela fala de arregante, sabe? Ativa, vai. Mas se ela acredita que fazendo assim vai ativar, algumas coisas no teu cérebro vão ser ativadas. O pensamento em si, aquilo vai ser, alguma forma vai entrar em ação. Né? O poder da fé, e alguma coisa vai, não quer dizer que vai ser o córtex, né? Porque nós temos vários córtex, e que a gente vai estudar nessa disciplina é o córtex motor, certo? Então nós vamos chegar lá. Bom, mas para falar... Você tem uma cobaia em casa, né? Tá tudo certo. Boa, aproveita. Para chegar em córtex e essa diferenciação, nós temos... Alguém está falando? Tá bom. Então, vamos lá. Para ver essa diferenciação, eu pergunto para vocês, em termos de... Lá, no tempo lá, bem antes do Moraes, há 4.000 anos... Moraes, saudade. Há 4.000 anos atrás, mais ou menos, milhares de anos atrás, então, nós éramos muito próximos dos macacos, certo? Isso macaco aí pro... 98,7%, que é a última questão de DNA, que foi o último publicado, né? Nós somos iguais. Tem uns que dizem que são 98% e outros que dizem 99% do DNA, certo? Muito próximos disso. Certo? Tem as mesmas funções, tanto cerebrais, locomotoras, identificação, exatamente o processo é o mesmo. A grande diferença é o formato do córtex. E aí, a diferença entre o homem e o macaco justamente é essa parte do córtex que se criou um novo ser, que chamavam de Homo sapiens, certo?
O Homo sapiens, ele começou a se alimentar de vegetais. Frutas, frutos, raízes, essas coisas todas, e vivia de forma caminhando por aí em troca de alimentação e um ambiente mais sadio, né? Chamamos de nômades. E extremamente fracos. Eles não tinham garras nas unhas para poder se defender ou caçar, nem um tórax tão forte para que pudesse se defender melhor assim. Então, sempre foi escondido e a grande lance era que nosso corpo é extremamente adaptável. Nós só existimos porque nosso corpo foi adaptável. Vivíamos em bandos, certo? Óbvio que naquela época do Homo sapiens não existia quem era pai, quem era mãe, quem era isso, quem era aquilo. Todo mundo vivia, né, vivia juntos, certo? Ninguém sabia quem era pai de quem, mãe de quem. Até hoje, em estudos com as macacas e suas proles, eles sabem que a macaca ela chega a ter relações sexuais com 4, 5, 6 macacos ao mesmo tempo, ou seja, distinção de minutos. Você sabem por que ela faz isso? Não. Uma, para garantir que ela vai engravidar mesmo. Porque ela é ligeira. Ela é muito ativa. Ela é extremamente ativa. É óbvio, né? Óbvio, né? E até porque o homem, quando ejacula, e a mulher está ficando ativa, né? Então, justamente veio por isso aí. Ela vai garantir que, pelo menos, ela vai engravidar, que modifica o status dela dentro do bando, mas também o macaco não sabe quem é o pai e vai proteger ela. Vai proteger a própria prole. Eles são capazes de matar, né, quem não segue eles, por diversas coisas. Então, é uma tática de sobrevivência. E mais que isso, falando que nem o Juliano, naquela época é extremamente ativo. Não vamos falar em promiscuidade, né, mas extremamente ativo. Sexo era sexo. Né? A macaca ia pegar a banana lá em cima, aí já vinha um macaco, e ela, para com isso. Já vinha um outro por trás. Opa, é aquilo. Então, era um negócio normal. Mas não mudou muito. Vai, né? Então, vamos lá. Assim, ok. Chegamos a Sapiens, estamos comendo frutas. Como é que era o nosso corpinho? Ágil, rápido ou lento? Ágil, rápido. Só já que falou, estão perdidos. Eu acho que sim. Nós éramos fortes, ágeis. Não éramos ágeis. Nós éramos, nós tínhamos energia muito baixa, então nós não desenvolvíamos potência muscular, nós não éramos fortes, não éramos resistentes, nosso metabolismo era letárgico, ou seja, lento pelo tipo de alimentação que nós tínhamos, certo? Mas num determinado momento da história, não se sabe por quê, provavelmente por carência, né, de alimentação de frutas, verduras, essas coisas todas, né, raízes e caules, eles começaram a olhar e começar a ingestão de carne, certo? E aí, qual era essa carne? Você acha que era um churrasquinho? Se era que era um bifinho mal passado? Como é que era essa forma de comer essa carne? Como é que eles comiam? Através da carne. Crua. Carne crua. Qualquer coisa. Fria e podre. Como é que chama isso? Alguém fala Carniça. Carniça. Olha só, agora são 20 para as 8, certo? Claro, tem joguinho agora. Churrasquinho, aquela lasquinha, né? Uma lasanha, pode ser, tá meio quente e tal, mas não dá fome para vocês? Começa a pensar em comida. Tem gente que é natureba aí, que é o sanduíchezinho natural, essas coisas, ok, pode comer isso, mas dá fome para vocês, só de pensar. E naquela época, para os Neandertals e outros sapiens, olhavam para a carniça e salivavam. A vontade de comer aquela saliva, aquela
carniça. Na realidade, o que era importante daquela carniça? Pronto, pode pegar um café, já vê. Bernardo, eu já te respondo isso sobre plasticidade mais adiante, tá? Me lembra disso. Então, vamos lá. Deixa eu só continuar a coisa aqui, mas Bernardo depois me pergunta. Olha só. O que é importante? Outros animais caçavam, né, e sobravam ossos e restos de carne que eles não conseguiam tirar tudo. E o homem justamente comia isso, né, restos de carne, e para ter alguma coisa alimentar, ele começou a quebrar o osso, começou a comer o tutano do osso. Por que o tutano do osso e a carne são importantes para nós, no nosso organismo? O que é o tutano do osso e o que é a carne em si? Gordura e proteína. Gordura e proteína. Gordura, né, proteína, fizeram o nosso organismo, claro, há milhares de anos, o processo foi lento, né? Milhares de anos, ser aumento de potencial para nós, aumento energético. Aumentou nossa potência muscular. Né? Vocês vão ver depois em fisiologia do exercício justamente isso. Essa potência, como é que se deu o processo para chegar lá? Foi através de milhares de anos o tipo de alimentação que nós tivemos. Só que teve outra coisa importante, nosso cérebro. O aumento da energia, o cérebro pôde se desenvolver. Ele pôde se desenvolver. Ou seja, aumentando a sua capacidade de armazenamento e capacidade plástica de se conectar. E aí deu a grande virada dos sapiens, correto? Aumentou o cérebro. Então, eu vou passar agora um vídeo de 5 minutos que vai justamente falar disso, é da Discovery. Então, aproveitem 5 minutos aí. Aqui. E aí, pessoal, o que vocês tiram de interessante aí? Eu peguei o vídeo pela metade para pegar um café. Eu não entendi. Foi? Jaque, não entendi. Falei que eu vi o vídeo pela metade para pegar um café. Mas eu percebi que eles eram muito unidos, né? Que um ajudava o outro, apesar de todos os obstáculos que eles tinham pelo caminho. Ali mostrou só 3, na realidade a gente andava em bandos, né? Eram vários, né? Para até amedrontar outros animais. Mas em relação à questão da... A carne ajuda no desenvolvimento do cérebro. Ajudou ao longo do tempo, não foi de uma hora para outra, mas desenvolveu em função da proteína e da gordura, através da energia e de processos plásticos no próprio organismo. Você pode ver que a carne, ela é proteína, né? Então a gente fala massa magra, essas coisas, depende muito desse processo. E outra coisa... Doutor, chora. Com essa evolução que vai tendo, né, que o cérebro vai conseguindo processar mais coisas com ele ali, pelo que eu consigo presumir, eu acho que ele, utiliza o osso que ele consegue pegar para vencer, né, o bicho, ou começar a enfrentar, ter forças maiores, porque como fala ali, não adianta, uma pedra, tanto que jogou uma pedra e não vence um bicho daquele ali. Então, para a evolução deles, eles mesmos começaram a criar as armas, né? Como a experiência e o aprendizado modificou. Não foi a questão de pegar o que está na mão e jogar. Eles foram estudando qual é a melhor forma de atacar, qual é a melhor forma de fugir, diversas maneiras, até como caçar, né? Então esse foi o processo, a mudança no pensamento. Olha o que é nós sabemos que todo cachorro, todo gato aprende ao longo da vida, como boi, vaca, porco aprendem. Só que a capacidade de aprendizagem, de ver coisas abstratas, essas coisas todas, é só do ser humano. E os animais não conseguem ter a ideia de uma palavra que representa algo. Então, coisas abstratas não tem como. O pensar melhor forma, taticamente, seja num processo, é só o homem que consegue. Certo? Então, ali nós vimos justamente aquilo que eu falei, a questão da gordura, proteína, etc. e tal. Bom,
ao longo dos 2.000 anos, foram estudados por que alguns povos são menores e outros são maiores, e assim por diante, certo? Então, você já deve ter ouvido falar dos pigmeus. Pigmeus, já ouviu falar? Não lembro. São pessoas de 1,10 m, no máximo 1,20 m. Seu caso. Sim, é que a tua mãe era pequena. Muita gente já me chamou de pigmeu agora, eu entendi a São referência. nossos parentes distantes. Obrigado, Jaque. Mas eu passei um pouquinho disso. Passei do 1,5 m já. Olha aí a evolução. Evoluiu como ser humano. Então, vamos lá. Os pigmeus são pequenos porque aonde eles moravam, que era uma comunidade que eles só comiam vegetações, né? Não confundam com outros que só comiam corpos humanos. Os pigmeus, eles comiam só vegetação e um tipo só de vegetação. Então, não houve desenvolvimento, certo? Ilha da Páscoa, né? Eles, por bastante tempo, eles tinham várias árvores, vários tipos de animais lá dentro, etc. e tal. Foi crescendo a população e eles foram consumindo e não replantando as coisas, etc. E os corpos deles ficaram estáveis, ficaram baixos, né? Eles gastaram madeira construindo as coisas de pedra deles lá e, enfim, morreram quase todos lá, certo? Dizimou. Os povos indígenas no meio das florestas são povos pequenos, porque comem bastante vegetação e o máximo de proteínas que tem é de flores, caules e algumas coisas de proteínas vegetais. Um ou outro peixe lá, que alguns povos comem aquilo. Quem mais come peixe são ali do Mato Grosso, né, mas consome mais diariamente ou qualquer coisa assim. Mas aqueles povos que ingerem muita proteína, né, são os casos dos nossos indígenas gaúchos, que são maiores dos indígenas do centro do país. Então, aqui sempre se comeu carne de capivara e assim por diante, então, nosso corpo é maior. E, vou dizer, que nos últimos 100 anos, a estatura humana teve um acréscimo de 6 a 7 centímetros, o que é muito grande. Ou seja, eu sou uma pessoa normal, eu tenho 1,63 m e meio. E meio é importante, tá certo? 1,63 m. Quem é mais alto que eu é mongolão, quem é mais baixo que eu é anão. Então eu tô ali no meio. Normal não, né? Só tem uma estatura legal até. Normal não força. Tu tá próximo do anão, cara. E eu vou te dizer... Não falar nada, né, prof? Mas eu acho que tu tá te iludindo, entendeu? Mas o que é uma pessoa sem sonhos, sem ilusões? Deixa assim, melhor. Sonhar, azar, é inverno. Mas vamos lá. Napoleão Bonaparte, que foi considerado o maior general de todos os tempos, adivinha a altura dele? Napoleão Bonaparte. 1,5 m. 40 e poucos. 1,64. E ele usava um sapato, então a pessoa dizia, tem 1,66 ou 1,68. É que ele usava um sapato para parecer que é mais alto, certo? Mas na biografia dele dizia 1,64 m, 1,65 m. Napoleão Bonaparte. Óbvio, pessoal, a gente tem que pensar que 1800 para baixo, nós tínhamos uma média de 1,60 m, 1,65 m. E então tem umas pessoas aí, tipo o Marcos, o Juliano, dizer, pô, agora sim, me encontrei. Mas é mais ou menos isso. Né? Você tem que estar em banco. Daí aparece mais alto. Como é que é o Marcos? O que tem o Marcos? Tu tem 1,60 e poucos, então tá dentro aí. Eu tenho 1,70. Eu tenho 1,62, Cássio. Mas quando eu arrumo o cabelo assim, vai a 1,64. Peraí, eu quero botar tudo pra A Bruna também. A Bruna, quando ela leva guampada, ela fica quase 1,70 m, né? Ai, senhor, não fala isso. Casada. Está se passando, né? Mas vamos lá. Então, o cérebro teve um aumento considerável, e mais do que isso, vocês devem
viram um neurônio, correto, na aula passada, na aula remota, um neurônio, e ele tem várias partes. A parte frontal dele tem os dendrites ou dendritos, que recebem informação, que vai para o corpo. Dentro do corpo tem o núcleo que mantém a estrutura ativa do neurônio, certo? E esse corpo e a junção de milhões de corpos de neurônios na nossa cabeça forma a nossa mente. A parte física, né, a gente chama de cérebro. E a mente é essa questão elétrica, química, né, o pensamento, isso chama-se mente, certo? Bom, Não entendi. O corpo do neurônio, a junção de vários corpos de neurônios, formam o nosso cérebro e as suas eletricidades, etc. e tal, nosso pensamento é a nossa mente. É para diferenciar a parte física da parte processual, da parte de pensamento, a parte elétrica, química e assim por diante. Certo? Obrigada. Bom, após, tem dendritos que se ligam ao corpo, e do corpo sai um caule chamado axônio, certo? No final do axônio tem os terminais axonais, justamente o nome, terminais axonais, onde que vão levar a informação que entrou lá no dendrito até o final para, através da sinapse, passar para o próximo neurônio. Uma coisa importante é que no axônio existe uma camada importantíssima no processo de enviar informações, chamada camada de mielina, ou bainha de mielina, certo? O que ela faz? Ela faz a informação saltitar no processo para ir muito mais rápido a informação, ou ir completa. Ela como uma forma de isolante da informação. Mas, para entender o que eu estou querendo chegar, para ter a maior informação e para ter a informação 100% correta, é importante ter mielina. E essa mielina é composta, adivinha do quê? Gordura e proteína. Gordura e proteína. Certo? Ou seja, todo o processo de desenvolvimento cerebral, a função do córtex, a função do desenvolvimento e tal, a nossa alimentação também houve uma modificação no nosso processo. Isso. Certo? Ou seja, a energia e as modulações de contato dentro do nosso cérebro, ou seja, a passagem da informação ali dentro, certo? E aí que eu disse lá na primeira aula, por que uma criança de 3 meses não consegue ficar em pé, não consegue falar mamãe, papai e assim por diante? Porque o seu cérebro não amadureceu. Se não amadureceu, quer dizer o quê? Que seus prolongamentos, dendritos e terminais axonais não ainda se conectaram, não se desenvolveram, e a bainha de mielina ainda não se desenvolveu, ou seja, aquele neurônio não mielinizou. Porque daí a informação pode ser truncada ou não passar. Entenderam? Então, uma criança de 3 meses tem neurônios? Tem. As áreas cerebrais ainda estão em deslocamento de neurônios. Não estão amadurecidos, quer dizer que ainda não se desenvolveram seus dendrites e seus terminais axonais, e as bainhas de melinas ainda não se formaram na sua complexidade. Então, dificilmente ele vai aprender muitas coisas. Não vai ter aquisição. Certo? Fala, Inocela. Professor, então, em virtude dessa alteração alimentar lá nos primórdios, que também fez com que nós desenvolvêssemos, então, por exemplo, armas, formas de fazer comida, tudo mais, em virtude de alimentação, então, ser incluída a proteína e a gordura, e aí sim começar a desenvolver essa Mielinização. Sim, mas lembrando, nós tínhamos já da nossa primeira alimentação, certo? Que é o leite materno, que é gordura e proteína. Só que a quantidade que nós tínhamos era pouca, e nós aumentamos a oferta. Então, aumentou a demanda
né, e o consumo, aliás, e o organismo começou a processar isso, começou a desenvolver a partir disso, muito mais que qualquer outra coisa. E aí eu já pergunto para vocês, existem algumas pessoas que querem que a gente volte a comer somente grãos, frutos, raízes e caules, deixar de comer carne. E aí, o que vocês acham sobre isso? Eu acho uma boa. Repete aí. Hã? Não, Jaque, antes de ti. Repete ele. Eu estou fazendo a cadeira de nutrição de semestre, né? E a professora falou que tem como você não comer proteína. Porém, você tem que comer diversos alimentos ricos em proteína para substituir. Tem como tem, porque é uma dedicação a mais, é um processo a mais também, sabe? Mas é possível. Tá. No começo aí, junto contigo, alguém mais falou? Na verdade, o que pelo pessoal que eu conheço que é vegetariano, que eles dizem é que questão de que o que busca na carne, que seria a proteína, eles conseguem buscar e fazer alimentos com a mesma quantidade de proteína, só que não contendo carne. Seria essa a justificativa. Então vamos lá. Eu não entendo muito, né, dessa parte. Alguém mais, acho que aqui embaixo, não foi a Gabriela e no Cielo, não foi vocês que falaram alguma coisa? Não, eu falei que cada um com a sua opção, né? Fala aí, no Cielo. Não, tem a situação da proteína de origem animal e vegetal, né? Eu acredito que elas tenham propriedades diferentes, né? E daqui um pouco, a vegetal, ela tem que ser feito um conjunto, né, de proteínas para que atinja a mesma, não vou dizer quantidade, mas efeito que a de origem animal. Acho que tem uma relação disso aí também. A minha irmã ela é mestre e professora de nutrição, né? Ela era professora da UBRA, ela dá diversos cursos, trabalha em diversas academias aí, sempre está dando palestras, e é essa parte que ela trabalha, que é com proteínas, essas coisas todas ligadas ao desenvolvimento motor. Bom, coisas básicas. Tem como viver? Tem como viver. Mas o corpinho não vai ser o mesmo. O cérebro não vai ser o mesmo. Certo? Tem teorias que falam o seguinte: é necessário uma quantidade de gordura e proteína animal durante o amadurecimento, que é para o próprio cérebro desenvolver, até amadurecer, e depois não tem necessidade. Isso falo em função até, como exemplo, o leite. O leite é importante nos primeiros anos de vida, importante, inclusive, na fase de estirão, né, seja para ossos, essas coisas todas, mas para o cérebro também. E, ao final disso, diz que o leite não é mais importante. Eu tomo leite, inclusive, estou tomando um copo de leite puro, agora que eu gosto de tomar. Tomo 1 litro de leite por dia. Certo? Bom, isso é uma das teorias. A outra diz o seguinte: nenhum corpo aguentaria, fazendo atividade física, levando uma vida normal, só comendo frutos, caules e vegetações. A minha irmã conhece diversas vezes, várias pessoas que ao longo de 4 anos, a cada 8 anos, tem que tomar uma injeção. Certo? Para nivelar os níveis hormonais, etc. e tal. Então, assim, é uma coisa que está sendo estudada. Aí, quando um cara foi campeão de supino, e ele diz que eu ganhei mundial de supino, sou vegetariano. E aí perguntaram para ele, né? Mas há quanto tempo tu é vegetariano? 1 ano. Então, olha só. O que fizeram estudo sobre ele, porque depois ele não ganhou mais nada. Ele estava saturado de proteína, de tantas porcarias que o pessoal na academia toma, né, que detona os rins, que detona fígado, detona o intestino, que é o excesso de proteína. Os caras vão lá e tomam aquele whey protein descaradamente, com outras coisas. Tem que lembrar que essas coisas se toma quando tu gasta muita coisa. Tu faz uma reposição, certo? Porque o gasto foi
muito grande. Só que as pessoas começaram a academia e já tá, para fortalecer, vou tomar proteína. E isso vai detonar fígado, isso vai detonar rim, certo? Tu tem que somente tomar quando gastar além do teu normal diário, certo? Certo? Eu tenho uma pergunta. Fala. A minha filhada, ela tem 6 anos de idade. E ela, a única carne que ela come é bife empanado. Por quê? Porque ela não quer matar os animais para comer carne. Então, ela come muito pouca carne, porém ela come bastante arroz, feijão. Só que, como é que a gente vai tentar introduzir uma carne, sendo que ela já tem esse pensamento e ela não quer comer porque ela não quer matar os animais? Não, aqui tem muitas teorias. Tem a teoria que assim é das vacas, né? Quantidade de vacas no mundo, em função dos seus gases, né? E, nesses, já converso contigo, Gabriel. Esses gases de muitas vacas e touros no mundo estragam o nosso ar, ou seja, até a camada de ozônio, etc e tal, certo? Só que eu te digo, o homem peida tanto quanto uma vaca. Um cachorro peida. Liberamos gases. Até já te pergunto, quem é que peida mais, o homem ou a mulher? Isso saiu na Super Interessante, né? Se alguém quer saber isso. Juliano, quem é que peida mais, o homem ou a mulher? Se comparar eu e a Gabriela, nós estamos empatados. Óbvio, depende da alimentação de cada um. Mas a mulher, 3 vezes mais que o homem, solta gases. 3 vezes mais, comprovado cientificamente. O problema é que quando o homem solta mesmo. A mulher é pelo processo. Não é de se prender, né, senhor? Exatamente. Porque o processo da mulher, essas trocas hormonais e sistema digestivo para tudo isso, né, a questão de liberação de gordura, fígado e assim por diante, é muito maior na mulher que no homem. Então solta mais gases, né? Claro que depende muito da alimentação e da parte hereditária de cada um, certo? Mas rapidinho aqui com a Gabriela, e depois eu vou trocar de assunto, porque já são 8 horas. Olha só, Gabriela. O excesso de whey protein, que é proteína, o excesso, o organismo não consegue absorver e vai embora. Só que nesse processo dessa troca, quem está sendo detonado é o teu rim. Mas isso, para o que é excesso, é tu tomar em excesso. Tu é professora de ginástica, tu faz academia todo dia, toda hora, teu gasto, de repente, é regulado. Mas a gurizada que só faz academia 3 vezes, 4 vezes por semana, de 1 hora, que se alimenta super bem, não tem por que tomar diariamente o whey protein. Ou depois, sai daí, eu vou fazer um shake de whey protein. Qual é a quantidade? Não sei te dizer agora. Tem a... Não sei te... Aí eu não sei te dizer. Agora eu não sei te dizer. Sei 2 gramas de minerais e assim, é excesso. Como é que eu estou afirmando que o excesso, sim, excesso, sim. Não sei quanto te dizer agora, quanto de excesso. Vamos fazer outra coisa, vamos botar uma nutricionista na próxima vez. Qualquer pesquisa pode dizer uma coisa ou outra em época, com grupo e assim por diante. Né? Professor, seria tipo assim o excesso, deixa eu ver se eu encontro um exemplo aqui. Quando eu trabalhei por um tempo na Decathlon, uma loja de esportes, mas também vende lá muito whey protein, essas coisas aí, principalmente no setor de corrida. Então, a gurizada passava pela sessão lá do futebol onde eu estava e pedia indicação para ir. E a gente, óbvio, a gente tem que orientar, né, mostrar tudo certinho, mas a gente também precisa fazer algumas perguntas para ter a segurança. E muito jovem, não, tô começando a academia, vou começar a academia, eu quero começar a tomar um negócio, tipo, nem sabe o que quer tomar, entendeu? Não tem prescrição nem nada. Seria tipo isso, assim, que a pessoa já nem começou e já quer se enlouquecer, tomar os negócios.
Assim, ó, eu não faço atividade física e quero tomar whey protein para ficar mais forte. Ou seja, não tem porquê e vai ser o excesso de proteína do teu organismo porque tu não está consumindo demasiadamente. Tua massa magra lá. Agora, a Gabriela que malha pra caramba e essas coisas todas, talvez a alimentação dela não dê o suporte dietético para ela manter essa atividade e sempre estar ativa. Aí ela recorre a esse tipo de coisa, certo? Da mesma forma, pode ser o tipo de treino que ela faz, que é uma necessidade, trabalhando com potência, RML, qualquer coisa assim, que demasiado, que se requer uma recomposição disso, da parte nutritiva, certo? Ah, quanto é percentagem? Não sei te dizer. Mas o excesso faz muito mal. Tudo que é excesso faz muito mal. Ah, desde a coisa mais simples. Ah, cerveja é bom? Para alguns é, para mim não, eu não bebo. Mas o excesso faz mal. Leite é bom? Leite é bom. Mas o excesso de leite faz mal. A carne é bom? O excesso de carne é mal. Então, o excesso é além das tuas necessidades diárias, além da necessidade de treinamento. Quem não treina não tem por que tomar essas coisas todas, certo? Então, só uma observação, a gente fez bases biológicas no semestre passado, em torno de 0,75 gramas por quilo, né, por peso, a proteína, o que você precisa de consumo de proteína. Então, aquilo que você consome a mais, o corpo elimina, e aí nessa parte que a gente acaba, daqui um pouco, sobrecarregando os rins, o fígado, né? Só para uma observação, o que eu... lembra lá do processo de neoglicogênese, as coisas, a questão do fígado, essas coisas todas, e o que infiltra essas coisas é o rim. Então, esses dois aí sofrem até o intestino grosso na absorção ali, deixando mais lento. Quem consome muita carne, muita proteína, muito whey protein, fica mais letárgico, mais lento o intestino, certo? Mas vamos lá. Para exemplificar essa última parte agora, porque a gente nem começou na aula ainda, né? Meu Deus, 8h15. Vamos lá. Depois do Ergaster, que vocês viram na reportagem ali, teve um outro que viveu... Teve um outro que viveu ao mesmo tempo que o ser humano, sapiens sapiens, que somos nós, chamado de Neandertal. Os Neandertais, eles eram seres extremamente fortes e o cérebro era maior que o nosso. Nós entendemos que um cérebro grande é mais inteligente. Nós entendemos ser mais forte, eu tenho mais capacidade motora, né? E os caras neandertais, eles eram exemplos de caçadores, exímios caçadores. Esses caras, então, com o cérebro maior, o corpo mais forte, exímios caçadores, eles caçavam grandes animais, não existem hoje. E nós, que nós pegamos um pouco menor que o deles, a parte física menor, em forma de músculo e ossos, e caçávamos pequenos animais, sobrevivemos. Por que nós sobrevivemos e eles não sobreviveram? Ô, Bruna, tá aberto o teu áudio, tá com barulho de fundo. Só se quiser falar, claro, pode falar. Pera aí. O celular tá uma bosta. Vamos lá. Por que vocês acham que os caras não sobreviveram e o ser humano sobreviveu? Porque a gente é mais inteligente em questão de... Não ser mais inteligente, mas como você estava dizendo que naquela época eles não tinham quase injeção de proteína, só comiam frutos e tudo mais. Com o tempo a gente foi evoluindo e foi criando mais variedades de coisas. Posso estar totalmente errado, Porém, estou ali para primeiro. Na realidade, em algum momento, a partir do Neandertal ou de outros, tiveram vários seres sapiens
no nosso mundo, e em algum momento ficou o Sapiens Sapiens, que somos nós. Certo? Não saiu do Neandertal, viraram Sapiens Sapiens e assim por diante. Viveram ao mesmo tempo. Certo? É que nós achamos sempre que tem um cérebro maior é mais inteligente. Na verdade, não. A biologia testou. Os caras comiam 80%, somente 80%, 90% somente proteína animal. Cérebro maior, corpo mais forte, músculo mais bem atarrachados. Daí caçavam grandes animais. Mas olha o que aconteceu. Né? Todo animal, como o leão, quem caça é a leoa, né? Eu vou falar leão, os leões, pumas, caçam. Depois de caçar, eles comem, e depois de comer, o que acontece com eles? Fala, Gabriela. Depois que o leão come, o que acontece com ele? Descansa, dorme. Dorme. Hiberna. E dorme pro lado, exatamente. E ele come muito, porque não sabe quando que ele vai caçar de novo, quando vai ter comida, então ele come muito. Depois de comer, acaba. E ele poderia dormir tranquilamente, assim, 8 horas, 10 horas, direto. Quando acorda, ou quando acordava, o que ele vai fazer de novo? Caçar. Vai caçar de novo, porque estava com fome. Então ele passava caçando, comendo, dormindo. Caçando, comendo, dormindo. E nós, seres humanos, aliás, Sapiens Sapiens, nós caçávamos pequenos animais, então comíamos esses pequenos animais com vegetações, raízes, as coisas todas, tinha uma alimentação mais balanceada, e nosso sono era como um sono agora, de 1 hora, 2 horas, no máximo. Tem gente que dorme só 15 minutos, depois eles descansavam. E ele sabia onde tinha mais comida. Ele sabia, então, o que aconteceu? Sobrou tempo. Tempo para desenvolver o pensamento lógico, tempo para aumentar a cultura, ou seja, conversar sobre coisas. E com isso ele criou, na realidade, o que nós somos hoje. Com o tempo entre a caçada e o descanso, desenvolvemos a linguagem, que foi fundamental. Desenvolvemos maneiras de caçar. Então, encontraram diversas maneiras de lutas entre homens neandertais e homens sapiens, como nós. Com vitória... Tendo mais conhecimento, né, senhor? Da área, de tudo. Sim, nós tivemos conhecimento porque nós tivemos tempo para pensar, tempo para desenvolver ideias. E eles não tiveram isso. Óbvio que teve uma época... porque eles moravam somente na parte mais gelada, na parte mais fria do planeta. Na Europa, onde fica a Rússia e a Alemanha, certo? E teve uma época, começou a esfriar muito, e eles tiveram pouca alimentação, começaram a baixar mais lá para o Mediterrâneo, ou para lá da Síria, lá Mesopotâmia, e nós acabamos com eles, e os outros animais acabaram com eles. Então, ao longo do tempo, eles se acabaram por causa disso. Então, o que foi importante? Importante o processo de pensamento de tudo isso que aconteceu. Beleza, mas vamos lá. Internamente, sabemos que no 4º para o 5º mês da gestação, as pessoas, ou seja, lá entre a 11ª semana, 14ª, 15ª, já se sabe se é menino ou menina, certo? Certo? Ninguém sabe ainda, ninguém é pai e mãe, né? Mais ou menos isso aí. Ok. Isso quer dizer o quê? Que começa uma definição naquele ser, se é menino ou menina. Se for menino, acontece uma coisa importante. Processo da testosterona ativando sobre o corpinho em desenvolvimento. Ou seja, o papel da testosterona vai fazer que o desenvolvimento de amadurecimento fica mais letárgico, fica mais lento de amadurecimento cerebral, certo? E isso quer dizer que o corpo chama mais atenção para o processo físico
formação dos testículos e assim por diante. Então, a testosterona ativa isso. Então, eu pergunto, ao nascer, quem é que nasce mais maduro? O menino ou a menina? A menina? A menina. Geralmente, a menina nasce mais madura. Não chora tanto quanto o menino, né? E o processo de aprendizagem dela é mais rápido que o menino. E ao longo de toda a infância até a puberdade, há uma diferença até anual, em termos de tempo, disso. Tu pega uma guria, uma menina de 7, 8 anos, de um guri de 7, 8 anos, é quase idêntico. O corpo, a formação do corpo, normal, fisicamente igual. Só que, no aspecto mental, a menina já está mais evoluída, sua comunicação está mais evoluída. Pega os mesmos, aos 12, 13 anos de idade, a menina já deve ter feito a menarca, já regulando a menstruação, formação de seios, quadril, né? Ela fica desse tamanho e o guri desse tamanho. Há um salto, ou seja, geralmente a mulher se desenvolve primeiro. Isso é por quê? Maturação do cérebro. E geralmente aos 16, 17 anos, ela chega no seu topo máximo de estatura, desenvolvimento cerebral. E o homem vai até os 21 anos, em média, 18 a 21 anos. Isso se dá conta que quem é que envelhece primeiro, o homem ou a mulher? A mulher, sem mulher, dúvida nenhuma. Sem dúvida. As coisas começam a cair tudo, né? Começa a cair tudo. Mais que os homens. Ou seja, se a mulher começa a amadurecer primeiro, depois... eu me lembro no colégio, na terceira, segunda série, jogava caçador, e a gente sempre escolhia as gurias, que as gurias eram mais ágeis, mais fortes, e aí depois lá na quarta, quinta série, a gente já tomava conta do campinho. Mas vamos lá. Prof, fala. Quando você está grávida, o bebê realmente escuta e sente tudo que você está sentindo? Boa pergunta, que eu ia chegar aí. Eu tocar outras assunto, mas ia voltar. Então, eu pergunto o seguinte. Tu já deve ter deitado no pâncipes, né? No abdômen do namorado, da namorada. Tu já deitou ali, já botou tua cabeça, né? Vários de vocês já fizeram isso, né? Inociela já fizeram, né? Botaram ali, etc. Quando tu coloca o ouvido nesse pâncipes, nesse abdômen, tu não escuta aquele negócio todo dentro da barriga? É muito espaço. É muito espaço. Né? Então, assim, tu escuta isso. Agora, imagina se tu estivesse lá dentro, escutando coração batendo, o organismo em processos metabólicos, e a mulher grávida, o processo metabólico é 10 vezes maior, né? Aumento de gases 10 vezes maior. Então, tudo lá dentro é multiplicado. Mas isso é a mulher. Mas vamos à criança. Ela está em volta de um saco, né? Amniótico, que está nutrindo ele. E mais, quando que é formado o ouvido? Não sei te dizer. Pois é. Então, assim, ó, duas últimas coisas que há de desenvolvimento fetal. Um é o pulmão, porque enquanto está desenvolvendo, não vai usar o pulmão. Vai usar o pulmão quando? Quando nascer. Então, a última coisa a ser desenvolvida é o pulmão. É melhor a criança nascer aos 7 meses que aos 8 meses, no meio do processo de desenvolvimento pulmonar, né? Porque aí, antes, o desenvolvimento pulmonar pode ser feito já em lugares especiais dentro do hospital, lá na incubadora e assim. Então, 8º mês de desenvolvimento. No 6º mês para o 7º mês, que é desenvolvido o ouvido interno. O externo, tranquilamente, ele vai estar ali, mas o interno. Só que eu pergunto para vocês, quem é que enxerga? É o olho ou o cérebro? Quem é que escuta? É o ouvido ou o cérebro? Cérebro. Cérebro.
Existe muitos acidentes de carro, traumatismo, que as pessoas batem na parte posterior e os caras não enxergam. Ou seja, não aconteceu nenhum problema no músculo, na íris, ou qualquer coisa aqui, mas o problema é neurológico. Então, a formação neurológica, a ligação do ouvido externo com o interno e com o cérebro, com o quê? Com o córtex, né, que vai ser ligado, sensorial, auditivo, é uma das últimas coisas. Eu sei que fosse em sala de aula, eu estaria falando mais abertamente, mas vamos lá. O cérebro é sobreviver, né, prof? Assim, ó, para ti, para as outras mulheres, eu falo assim, é ruim escutar isso, né? Que vocês pode conversar à vontade, tudo, dificilmente vai escutar. Óbvio que não vai nem lembrar do que falaram. Porque vai lembrar da música. Não lembra da música. É só quem é que se lembra que quando tinha 1 ano de vida, 2 anos de vida, 3 anos de vida? Ninguém se lembra. Então não vai lembrar, ainda mais de formação fetal. Não tem memória para isso. Não tem processo de aquisição, não tem o cérebro amadurecido para tal, não tem o ouvido amadurecido para tal. Óbvio, né, gurias? Vocês não vão falar para o marido de vocês isso, né? Deixa assim, você sabe, mas deixa assim. Por quê? Tem uns caras que as mulheres sempre falam assim, ó. Não, quando o meu marido chega em casa, o meu bebê, eu escuto a voz do meu marido, meu bebê começa a se mexer. Quer dizer que reconheceu a voz do meu marido, né, do esposo. Aí eu digo assim, já foi comprovado que não. Na realidade, é que quando chega o cara, a mulher, querendo a resposta, vendo isso, ela aumenta o seu batimento cardíaco, aumentando o seu metabolismo, o seu processo interno, mexendo o bebê, acordando o bebê, fazendo alguma coisa. E o bebê se mexe. Ou seja, é por causa da mãe. Né? Está se iludindo. Então, e na década de 90, a psicomotricidade veio muito e disse o seguinte, não, as crianças escutam, têm memória para tudo isso, ela se desenvolve. Na realidade, quem acalma com as músicas é a mãe. Quem recebe o carinho é a mãe. E tá tudo certo. A mãe recebendo, ela vai se acalmar, vai ter... A mãe que é muito estressada, essas coisas todas, vai estressar, né, o bebê, que vai largar hormônios, essas coisas todas, e assim por diante. Mas vamos lá. Então, escutar é difícil, muito difícil. Não tem como. E vamos mais além. Nasceu. Certo? Quando nasce, óbvio, a respiração, né, existe. Mas o cheiro leva um tempo. Ninguém nasce vendo. Ninguém nasce vendo. Leva um tempo para que nós conseguirmos ver ou enxergar coisas, inclusive cores, leva tempo. Então vamos lá. Tem várias religiões que tratam disso como algo assim mágico. Vou dizer, tem um ramo do espiritismo que a partir do 6º dia da criança, ela recebe o espírito de luz, que se torna realmente gente, que recebe... Tem os indígenas que acreditam que entre o 6º e o 7º dia, que é uma lua inteira, aquela criança ali não é gente. E se não é gente, e ela tem alguma deficiência ou tem alguma coisa, só largam aquele pedaço de carne no meio do mato e por diante. Não vamos muito longe. Quem é que viu o filme 300, na Grécia, os caras que eram deficientes, eles chegavam lá, ofereciam para os deuses, que as mães fizeram alguma coisa de errado e nasceu o filho deficiente. E jogavam, aquele corcunda lá dos 300, foi jogado. Né? Isso povos primitivos acreditavam realmente nisso. Né? Fala. Inclusive tem uma tribo indígena, né, que quando nasce gêmeos matam um, né? Sim, não pode. Eles têm esse ritual, não aceitam que seja gêmeos ali e sobrevivem os dois idênticos, entre aspas, né?
Não E pode, ainda reflete todo esse teu assunto aí nos dias de hoje. Sim, tá. Então, assim... Oi? Olha só, tá, a partir do 6º e 7º mês, a criança começa a ouvir. Da gestação. 6ª e 7ª semana. Não. 6º ao 7º mês. Eu vou dizer assim, o ouvido externo está recebendo, está passando informação, mas o cérebro não está reconhecendo informações, não reconhece informações, porque a ligação neuronal ainda não interpretou isso. E outra, ia estressar o bebê. O barulho constante, todo o tempo, estressar o bebê, não pode, ele tem que desenvolver tranquilamente. Imagina o ruim todo o tempo. Que nesse período a mãe esteja num relacionamento abusivo com o pai e o pai bata na mãe ou ele dá um tiro e seja um volume muito alto para a criança. Ela vai conseguir assimilar isso ou não? Não? Não consegue? Não, é a reação da mãe que ela vai assimilar. É a reação da mãe. Os hormônios da mãe, de medo, de ansiedade, essas coisas todas. Mas a criança não sabe nem interpretar isso aí. Tá. Certo? Era isso que eu queria saber. Obrigada. Bom, vamos lá. Para terminar essa parte aqui, a gente trabalhar consciente e subconsciente. Essas diferenças masculino e feminino são tão fortes, né, que eu ia falar bastante, mas vou mostrar o vídeo. Caso... Vamos lá. Homens vão entender, as mulheres vão entender os homens agora, certo? Se já não assistiram esse vídeo, então assistam, é bem bom. Tem que ler, tá, viu, pessoal? Tem que ler, então presta atenção aí. E vai falar a diferença do cérebro masculino e feminino. All right, now men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We've got a box for the money. We've got a box for the job. We've got a box for you. We've got a box for the kids. We've got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Sorry, my Catholic upbringing got in there for a minute, but I'm not a Catholic, but I went to Catholic school when I was little. I had a nun who taught on hell like she was born and raised there. I mean, I'll never forget it, but it did me good, actually. It was a good thing. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car, and the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. It's like... It's like the internet superhighway. Okay? And it's all driven by energy that we call emotion. It's
is one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay? Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. It's true. True. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. And we love it. That's why a guy can sit in front of a TV and go. It glows. Of course, this drives our wives nuts because they'll come up and say, "Stop it! You can't possibly be watching anything!" I'm not. Go away. Now, they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. You know, they connected all the wires and stuff like that, watched the brain activity, and then all of a sudden, I think he's dead. Huh? You know, women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. And one of the biggest revelations I get out of women is this whole nothing box issue. They just, everything's starting to make sense. And I've had women say, "Oh, it's nothing. Can I go in a nothing box with him?" No! Why not? Because then it's something. Besides, you'll walk in there and go, you know, this place could really use some pictures. Nice little table over here, some flowers. No! Nothing! Get out! We don't want nothing.
Now, this handles the way men and women handle stress. Okay? When a man is stressed out, all he wants to do is run to his nothing box. This is how we unwind. The last thing we want to do when we're stressed out is talk about it. We don't want to talk about it. We just want to. Because those drives are nuts, you know. A woman will see a man in that vegetative state, and she'll come up and go. What you thinking about? Nothing. We gotta be thinking about something. No, I was thinking about nothing. Heck, I was on the road till you showed up. Go away, all right? Because that's how he handles stress. He just. Now, when a woman is stressed out, she has to talk about it. If she doesn't talk about it, her brain will literally explode. So she'll start just, I don't know what that's going to do with this. Not, I'm going to have to do that. You know, I never thought about this. My brother abused me. And I know men who run from their wives when they do this. They do that. I say, well, why do you run from her? He says, because I don't know what to tell her. I said, dear God, man, who told you to tell her anything? She wants you to tell her anything. See, a lot of guys, they feel obligated when you start explaining all your stress, they feel obligated to fix you. Right? Because that's what a man does. A man only tells his troubles to another man in hopes that that man will help fix it. Okay? But she's not a man. And you try and fix her, she's gonna kill you. Right? She doesn't want your advice. She doesn't want your help. She wants you to shut up and listen. And a couple of ladies, that's right, you tell her. E aí? Verdade ou não? É isso aí mesmo. Muito Então tem muitas coisas, mas aí eu já pergunto: quem é que tem mais neurônios, o homem ou a mulher? A mulher. A mulher, eu acho. É, a mulher. Não, o homem tem muito mais neurônios que a mulher. Só não pode usar. Mas que adianta, não serve pra nada? Não serve pra nada, né? Minha mulher disse que toda mulher fala, mas o homem tem, mas não usa. Mas que barbaridade. Mas vamos lá. O homem tem muito mais neurônios que a mulher. Eu acho que tem que ter, professor, para poder queimar mais quando a mulher está estressada, assim, os neurônios tentando resolver. Olha só a diferença, certo? Vamos pegar quem é que mora ali perto da CIS Brasil com a Baltazar ali, aquela região ali. Tem o Strip Center, mas tem um ônibus ali, aquele negócio ali. Ninguém mora ali perto? O Não? triângulo, tá falando? Senhor? Isso, o triângulo ali. Tá, vamos lá. Vamos dizer que tem uma pessoa que vai pegar o ônibus lá da Baltazar para ir para a Faculdade de Sojipa, às 7h30, 8 horas da manhã. Como é que está o ônibus? Lotado. Muito lotado. Então, imagina aquele ônibus, antes da Covid, né? Aqueles ônibus lotados, né? Aí, pessoas altas, assim, como eu, Juliano, né? O Matheus ali. Então, a gente está ali, a gente nem enxerga a rua, como é que está aquele negócio todo, certo? Com quem a gente consegue conversar? Só com quem está do nosso lado.
gente tá passando, né, pela igreja do Cristo Redentor, não enxerga, e aí já passou a igreja, e outro, só um pouquinho. É aí tu que tá aí na janela. Aí começa a se comunicar sempre com quem tá ao seu lado. Ah, quero passar na faculdade. Para aí. Aumenta o volume, Juliano. Peraí. É que eu tô longe do telefone. É que nem telefone sem fio. Você vai passando informação. Exatamente. Então, assim, pega o mesmo ônibus às 11 da noite. Como é que tá o ônibus? Vazio. Vazio. E aí vocês podem sentar na janela, um de frente para o outro. Vamos lá, tem umas 8 pessoas dentro do ônibus. E o que essas 8 podem fazer? Conversar entre elas. Todo mundo quieto, espiado, com medo. Todo mundo olhando, mas pode comentar alguma coisa. Ah, tu viu que aquele cara que é presidente, o Bolsonaro, ali, fez hoje e tal. Ah, tu viu que na novela aconteceu tal coisa. Então, eles podem conversar entre os 8 ao mesmo tempo. Então, essa é a diferença do cérebro masculino e o cérebro feminino. O cérebro masculino tem muito neurônio. As comunicações são em partes, em processos próximos. A mulher não. A mulher consegue se comunicar com diversos outros neurônios, porque elas têm os dendrites e os terminais axonais com muitas ramificações. Muitas ramificações. E o homem são mais alongado, mas poucas ramificações. Ou seja, o neurônio masculino, ele se conecta a poucas coisas e a mulher, neurônio feminino, se conecta a muitas coisas. Por isso que se fala que a mulher tem capacidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Certo? E o homem faz uma ou duas coisas só. Fala, Jaque. A gente perde neurônios conforme a gente vai envelhecendo? Sim e não. Sim, se perde neurônios a todo tempo. São células que vão se perdendo, certo? Mas também já descobriram que nós somos capazes de desenvolver algumas células assim. Nós perdemos mais que temos. Só que elas vão se deteriorando, né? Por isso que o processo neurológico lá no idoso é bem forte. E tem uma idade que começa a baixar ou não? Não. No cérebro, nós nascemos com muito mais neurônios que vamos perdendo os primeiros anos de vida. Aquilo que nós não utilizamos, não fizemos, eles não criam relações, se perde. São assimilados, certo? E ao longo da vida, eu vou criando relações, né, que são conexões, aquelas conexões, aqueles neurônios não são ativados, aqueles são assimilados. Então, por isso que é importante sempre estar o cérebro ativo, o idoso ativo e assim por diante. Certo? Bom, nós sabemos então que o homem tem mais neurônio que a mulher, só que a mulher usa muito mais funcionalmente cada neurônio. E pergunto, quem é que tem maior memória? O homem ou a mulher? A mulher. A mulher sabe tudo. A mulher é capaz de dizer, há 2 anos depois, que lá no teu primeiro encontro, que tu estava vestido assim, tu falou isso, tu mentiu isso, e eu não me lembro de nada que eu falei no primeiro encontro. E aí elas sabem tudo. Que feio isso, prof. A mulher é um ser incrível. Ela consegue se lembrar o dia do casamento, cara. Engraçado. Não, ela sabe de tudo. Não adianta mandar mentir para a mulher que ela vai se lembrar, aquele dia tu falou outra coisa. Não dá, é um monstro, velho. Aquele é monstro, então a gente tem que aceitar. Vocês têm que ter a capacidade de sempre andar com papel e uma caneta no bolso. Porque eu ficava apavorado. Mas isso é normal, isso faz parte da mulher. Mas isso por quê? Você sabe o que é corpo caloso? Corpo caloso. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo, ao centro tem o corpo caloso. Quem é que tem o corpo caloso mais grosso e outro mais fino? Certo? Eu fiz bem pequenininho aqui, ó. Tem isso faz de conta que é o cérebro, tá? Não vão imaginar outras coisas. Corpo caloso maior e um mais fino. Quem é que tem o grosso? A mulher é o mais grosso e o homem é o mais fino. Ui!
É pior, Juliano, que é o contrário. O homem tem o mais grosso. Né? E a informação, porque o corpo caloso faz a comunicação do hemisfério direito com o esquerdo. Né? Então, essa comunicação dos hemisférios é pior para os homens. Por isso que nós falamos em caixinha, essas coisas todas. Então, assim, ó, figurativamente, certo? Não é 100% assim. Um lado do cérebro é mais emoção e o outro lado do cérebro é mais razão. Geralmente o esquerdo é mais razão e o direito é mais emoção. Quando o homem está na razão, ele fala basicamente coisas racionais. Quando o homem está na emoção, ele fala somente coisas de emoção. É tipo aquela coisa. O homem sempre falou sério ali, tá querendo uma coisinha, sempre tem segundas intenções. Mas, quando ele está apaixonado, vai perder a mulher, aquele negócio todo, ele começa a falar que ele vai mudar, que ele vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Ele está falando sinceramente, mas ele está num fundo emocional. Ele não consegue fazer muitas conexões com o racional. Então ele mente, não, o homem nunca mente, mas ele está falando coisas sentimentais muito fortes, certo? Oi? Sobre como é que eu vou dizer? O álcool, o homem fala do qual lado? Ele consegue ir mais para o lado emocional. Aí o álcool te desinibe. Mas fala a verdade ou fala mentira? O álcool tem hormônio feminino, né? Quanto mais tu bebe, mais tu fala, mais solta franga. Mais tu chora e mais solta franga, exatamente. Mas a verdade fala. Fala. Vamos lá. Como o corpo caloso é feminino? Sobre isso que tu falou, tipo, tinha vezes até que nem era mentira, só que eu realmente não lembrava que tinha falado coisas e acabava me lembrando, só que daí parecia que era mentira porque eu não lembrava que tinha falado aquilo. Claro, muito comum. Comigo é muito comum isso. Exatamente, porque fico lá no emocional, fico lá na outra caixinha. Tu tá tentando racionar o que eu falei naquele dia, naquele horário, naquele momento. Tu não vai te lembrar. Tu tem que voltar o teu cérebro lá pro lado emocional. É, o homem tentando lembrar da data do próprio nome já é uma dificuldade. Cada um tem suas próprias dificuldades. Oi. Por isso que é ideal a gente saber o nosso temperamento, a gente é emocional ou racional. A gente pode trabalhar em cima disso. Claro, pode ser. Claro, trabalha o teu cérebro, né? Consciente sobre o teu cérebro. E aí, pessoal, como é fino, toda vez que a mulher está pensando em algo racional, ela liga a alguma coisa emocional. Isso quer dizer o quê? Que a memória dela vai ser melhor. Quando tu liga algo emocional com algo racional, emocionalmente, extremamente ativo. Algo que marca. Se eu perguntasse para vocês, hoje é 26, dia 26 de agosto, às 10 horas da manhã de 2008, o que vocês estavam fazendo? Não faço a menor ideia. Não fazem ideia. Foi muito irracional, certo? Agora, o que vocês estavam fazendo às 10h15 da manhã do dia 11 de setembro de 2001? Não lembro, mas eu sei que aconteceu. Assistindo Dragon Ball. Assistindo Dragon Ball Z e bem na parte que ia acontecer tal coisa. Então, assim, o que aconteceu? Por que lembra de 2001 que caiu as Torres Gêmeas? Porque foi uma coisa que foi extremamente revivido de diversas maneiras, aquela muito ouvido, e todo mundo parou para ver o que aconteceu. Então foi uma coisa forte, ligou o emocional ao racional. E se lembra essa memória. Então, a memória feminina, ela é mais evoluída no sentido de compreender, entender, ou se lembrar, porque ela liga o emocional ao racional. E aí já veio para a terceira e última pergunta. Vocês acreditam que a mulher tem o sexto sentido? Não. Sim. Sim. Tem 2 meses aqui. Por que não mostra? Ô, Bruna, mostra teu rostinho aí. Fica jantando. Eu acho que não tem no seu sentido, mas eu acho que tem alguém que conta. Boa. Bom,
Cientificamente, eu vou dizer que não existe. Não existe ser sentido na mulher. Mas o fofoqueiro existe. Mas fofoqueiro tem. Mas vamos lá. Olha só, subconsciente. Subconsciente é extremamente potente. Nós não estudamos isso. A gente estuda só mais o consciente. Mas o subconsciente é extremamente forte, importante, e as maiores decisões que nós temos, quem toma é o nosso próprio subconsciente, que há uma influência a ele a todo momento no nosso consciente. Ah, não entendi. Entrou alguém numa sala, tipo, primeiro dia de aula, tá lá o Cássio e vocês entraram na aula. Vocês olharam para mim, não gostei desse cara. Só por olhar para mim, ou de escutar a minha voz, né, ou falar as primeiras palavras, assim por diante. Certo? Mas por que não gostaram de mim? Ou ao contrário, outros assim, adorei. Olha o jeito dele, olha a voz dele, gostei e tal. Por quê? Em algum momento da história de vocês, alguém parecido comigo, ou com uma voz parecida, ou jeito, influenciou negativa ou positivamente. E vocês conscientemente não conseguem compreender isso, mas o seu inconsciente tem influência. Eu faço exemplo, até por um fato que aconteceu. Eu dando aula, e uma guria no canto esquerdo, perto da porta, queria ir embora, e eu dou aula sempre até as 10 horas da noite, né? E a guria começou a partir das 9 horas, começou a fazer assim, e me xingava, assim, no silêncio, né? Fazendo aquele negócio todo. E eu olhava para todos, só que o meu consciente, né? Meu consciente estava olhando para frente, vendo diversas imagens. Mas a luz dela, a luz entrou para minha mente. Porque aqui, ó, eu enxergo luz e as informações vão sendo dadas lá. Meu subconsciente está retendo as informações, estão processando informações. Compreenderam isso? Meu subconsciente está recebendo e processando. Conscientemente, não sei nada. Mas na hora da chamada, eu comecei lá, Laurindo, lá, só para te ralar. Inociela, chamada, etc. Aí fiz a chamada, e aí lá, Daniela. Daniela era a guria que estava no canto ali, me enchendo o saco. Eu olhei, fiz a chamada, olhei para ela, não gosto dessa guria. Por que eu não gosto? Por que deu uma sensação ruim? Porque meu subconsciente me alarmou. Por alguma coisa que... Então, aquelas pessoas que são... Nada a ver o que tu falou. Oi? Nada a ver o que tu falou. Exatamente, porque eu te amo, né? Então, mas vamos lá. Aquelas pessoas que são negativas, elas são capazes de enxergar tudo de forma ruim. Elas ficam alimentando o negativo. O subconsciente tem que trabalhar com isso. Tem aquelas pessoas extremamente positivas até demais. Né? Juliana, eu vou te dar falta ficar conversando com os outros aí. Né? Então, o teu subconsciente... Estou pegando a janta. Meia hora já. E agora, você tem que tomar uma decisão. Certo? Juju, você tem uma decisão. Tem gente que não gosta de dar uma decisão na hora, mas vocês são influenciados pelo subconsciente. Tem pessoas que descansam, fazem outras coisas, e quando o cérebro relaxa, vocês tomam a decisão. É a melhor decisão. Cérebro relaxado. Porque aí não tem a pressão, tomar uma decisão que o teu subconsciente manda direto. Então, o subconsciente extremamente... E quem faz cursos para comerciante ou vendedor de alguma coisa, passa por esses processos. Quando tu entrar numa loja, tu vai perguntar, eu quero uma TV 55 polegadas plasma. O vendedor vai olhar para ti, sim, tudo bem, vem comigo. E dentro do possível, ele vai encostar no teu ombro. Cara, não é de Covid, mas só encostar ou olhar nos teus olhos. E vai pedir para te acompanhar. Chegou lá diversos televisores, ele vai dizer o seguinte, esta aqui é similar à plasma, só que a tecnologia é muito maior e o preço está valendo a pena. E para ti, eu te dou um desconto de 10%. Ele nunca vai falar não para ti. Porque o não no teu processo mental é a coisa ruim. Não tem, não quer, e sai. Mas é ele que disse,
me acompanha. Ele mostrou a televisão, ele disse que era melhor, ele disse que tecnologicamente, e o preço, e olhando para ti nos teus olhos, ou encostando em ti, cria uma relação pessoal. Ou seja, existem diversas maneiras estudadas para isso, até de cores, ambientes. Por que McDonald's é amarelo e vermelho? É para que tu possa comer, mas que não fique muito tempo ali. Que tu possa vazar para ter mais pessoas comendo, entrando e saindo ali. Que é fast food. Por que os ambientes hospitalares são claros? Mostrar saúde, então as cores nos influenciam. Ou seja, a forma que nós aprendemos desde a nossa infância nos influencia. E eu vou mostrar para vocês, acho que são 7 minutos, um filme fantástico que fala exatamente como as pessoas enganam as outras pessoas. Certo? Então, qual o nome do filme, prof? É Golpe Duplo, com Will Smith. Vamos ver aqui, Golpe Duplo. Eles fazem... O casal que vai aparecer, eles fazem truques, eles ganham dinheiro em cima das outras pessoas, certo? E... esse filme é top. Eles ganharam uma grana. Eles ganharam uma grana, não me lembro se foi 2 milhões, 1 milhão, assim, se envolveram emocionalmente, e ele convida ela para ir assistir futebol americano. Ela diz que nunca curtiu, mas tá indo lá, certo? Então, assim, são os dois, e mais, vou mostrar para vocês, que faz parte da trama, cadê o cara, aqui. Esse cara aqui faz parte da trama deles, certo? Então, vamos lá de novo. Aqui, muito bem, peraí. Aqui, estamos entrando. E aí, pessoal? O que acharam? Muito maravilhoso. Esse filme aí. Muito bom. Esses processos mentais, a gente vê, isso acontece nas novelas, nos filmes, nas propagandas diárias, que são constantes, que está indo direto do teu subconsciente. Tem uma propaganda da Coca-Cola de 1993, né? Acho que a Gabriela não era nascida ainda, e que ela, meses depois, 3 meses depois, ela foi proibida, porque trabalhava diretamente o subconsciente. Então, o poder da mente é muito forte para essas coisas, certo? E vamos lá. Outra coisa para encerrar hoje, e não vai dar tempo de realmente de trabalhar as questões da aula passada, fica para mais adiante. Alguém ia falar? Matheus, queria falar? O sono bateu, prof. Oi? O sono bateu. Sono? Vamos lá. Vou passar vários testes agora. Vocês devem ter visto no filme lá o teste do basquete. Chegaram a fazer o teste do basquete ou não? Não? Sim, eu fiz todos que tem lá. Bem interessante. Então, tá. Eu vou mostrar aqui de novo. Quem já fez, fica quieto e deixa os outros frio. Exatamente. Então, vamos ver se tá aqui, dá certo aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Sem roubar, viu, pessoal? Vamos ver. Presta bem atenção nisso aí. Quantos passos a equipe... ele vai explicar. Desculpa. How many passes does the team in white make? Só os times de branco. Só o time de branco. E aí? Quem é?
12. 12. Eu contei 12. 13. 12. 12. Muito 13. bem. Tá, então, deixa eu voltar lá no vídeo. Quem sabe, fica quieto, tá? Então, vamos lá. 13. Ah, contei 12. Eram 13 passes. Mas quem é que viu o macaco? Não vi. Quem já contou, quer dizer, quem já tinha visto sabe do macaco. Mas vocês não viram o macaco? O macaco é do time branco. É urso, não é urso. De nenhum. Pastor, É. posso levantar uma questão, tá? Tipo, eu tava contando quando eu tava... Tá, deixa eu mostrar para eles e aí a gente conversa ali, tá? Beleza. Então vamos lá. Vocês contaram, mas não viram o macaco, certo? Então eu só vou voltar aqui para mostrar para vocês que eu não estou roubando. E vamos lá. Macaco não, urso, né? Olha aí, ó. Olha ali. Bem, deve ser no meu walker ainda. Como que vocês não viram? Sabe como é que eu tava contando, pronto? Vocês não viram? Pastor, Fala, Michele. eu acho que é exatamente essa questão. Tipo, o cérebro, quando a gente leu ali, já focou que a informação era a gente contar. A gente desligou do resto. Só que eu não vi o bicho ali na primeira vez. E o meu sobrinho começou a gritar que tinha um bicho ali no meio. E aí eu assisti de novo. Só que, tipo, eu acho que é porque ele não assimilou que tinha que contar. Então ele ficou só vendo a imagem. Exatamente isso. Deram uma tarefa para o cérebro de vocês e vocês estavam fazendo essa tarefa. E vocês só conseguem enxergar essa tarefa. Ou seja, o nosso cérebro, faz uma coisa por vez. Ninguém conseguiu, até hoje, contar quantos passes e ver o macaco. Esse teste é da Discovery e eles pegaram um cara que trabalha em Manhattan, nos aviões lá, e o cara faz 10 coisas ao mesmo tempo, corre para lá, vem para cá, e disseram para ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não faz. O teu cérebro só coloca energia naquele momento. É consciente naquele momento. O resto são imagens que estão sendo processadas, né? Mas tu só consegue ser consciente naquilo ali. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quando vocês estão naquela bosta de celular, mexendo nele, e o professor está falando, você só consegue entender as palavras, mas não consegue compreender o contexto das coisas. Por isso, quando vocês estão dirigindo, vocês vão escrever um texto, vocês perdem a noção, fica tudo no automático. Pode até atropelar pessoas. Fala, Jaqueline. Quando eu tava contando, eu fiz os quadradinhos para mim não conseguir contar e não esquecer. Vocês entenderam? Então, é uma coisa única por vez, em termos de compreensão e aquisição. Quando vocês estão naquela bosta de celular e fazendo outras coisas, é uma ou outra a tua compreensão. Ah, eu sei que tu falou tal coisa, mas aí só vai conseguir compreender prestando atenção. E aí que eu digo, a atenção, ela é a chave para a aprendizagem. Sem atenção, não tem aprendizagem. Não chega o nível de associação. Se vocês viram o que nós vimos na aula passada, na aula remota, sensação, percepção e associação. Só aprendemos na associação. Percepção, não aprendemos, decoramos e esquecemos. Sensação, nem sabemos o que é. Ah, é tal coisa. Mas na associação onde que eu aprendo. Então, aquela criança que tu está ensinando futebol para ela não está prestando atenção, ela não está aprendendo aquilo naquele momento ali. Certo? Então, vamos passar um último para vocês. Vamos fazer... Como é que o teste tem? Eu tenho 10 testes aqui. Tá, vou fazer esse aqui, que
Conflitos, desafios, com biologia, cegueira intencional. O último aí, cadê? Aqui. Olha só, pessoal. Esse aqui é o seguinte, eu vou explicar antes que tá... Nosso cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, tem duas áreas com luz. Tem os dançarinos de azul e os de vermelho. E eles estão espalhados. E quero ver quem consegue contar quantas vezes os dançarinos de azul entram na luz. Mas tem que contar as duas luzes ao mesmo tempo. As duas luzes ao mesmo tempo. Correto? Então, vamos lá. O cérebro é uma arma potente que nós temos para compreender o mundo à nossa volta. Mas será que ele pode ser enganado? Este é o Dan. Ele vai apresentar um teste de atenção para a plateia. Fique ligado, que você também pode fazer esse teste em casa. É muito simples. Tá vendo esse grupo de dançarinos aí? Quando eles começarem a dançar, você só tem que contar quantas vezes um bailarino de azul vai pisar nos círculos de luz. Keep track of that. So if they do this, that's one. Entrou na luz, você vai contando. That's two. Mas lembre-se, só os dançarinos de azul. Preparado? Então solta a música, mestre. E aí, conseguiram? Eu não consegui contar e nem fazer, porque para mim é roxo a roupa dele. Controlar os dois? Quem disse 8? É mais de 8. Quem acha que até 18? Quem acha Eu contei 19, 18, eu acho. Quanto Foi é isso? perdida. 17. Alguém mais? Quem dá mais? Prof, eu Oi. não consegui nem identificar o boneco azul, porque para mim é roxo. Já começa por aí. Bom, Nós contamos 22 aqui, ô Cássio. Oi? Contamos 22. 22, eu vi que a Ancela escreveu ali. Mas é estranho, porque... Mas eu vi um vulto saindo da pista. Mas Tu colocou 22? 22. 22, então tá. O estranho foi o seguinte, ó, que nós estava contando esparcerado. Quando chegou no final, a gente conseguiu. Deu o mesmo número. Deu o mesmo número. Tá, ok. Mas, pessoal, quem é que viu o bicho atrás passando? Esse aí eu vi de primeira. Olha Eu só. eu não cheguei a ver o que era, só vi que passou alguma coisa. É um pinguim. Então vamos lá. Aqui. Vamos lá. Vou botar um pouquinho mais aqui. Peraí. Aqui. Olha lá o pinguim passando. Olha o pinguim. Viu, pessoal? Ah, que coisa séria. Bom. E não viu a outra coisa. Tá, mas quantos eram afinal? Né? Hã? Quantos bailarinos entraram na luz? O16. Romero abriu a caixinha só dos números. Ele... eu acho que é 16, não me lembro agora. E tem vários outros testes, mas esse aí é para vocês verem que eu só aprendo com atenção, eu só vejo as coisas com atenção. Sem atenção,
as coisas passam ao meu redor. E todas as imagens, tudo vai sendo entrando para o subconsciente, que vai influenciar na decisão de vocês em diversas coisas. E vocês podem ser extremamente influenciáveis por diversas situações. Correto? E aí, como é que foi para vocês hoje? Gostei bastante da aula, só que eu não consegui atinar nesse último teste. Quem é que veio hoje pela primeira vez? Eu. Cadê ela? A Jaque, o Mário. Mário, sabe quem foi? Ou alguém falou? Ô, Mário, como é que foi? Foi tranquilo para ti? Desde as 2 da tarde estou sem esse office aqui. Foi. Demorei um pouco para pegar o ritmo ali da ideia mesmo, mas foi bom. Eu gosto dessa parte mais neurológica e cerebral. Uhum. Eu sempre digo para você fazer um curso de neurociência, que vale a pena, né? Mas tudo tem tempo, né? Eu estou anotando os nomes de vocês para a chamada, então, Jaqueline, Michele, Almeida, Mário Henrique, Bernardo, Inociela, Laulau, Ju, e mais Thaís Santos, Gabi. Dani, não vi tua voz de novo. Falou uma vez só, para me xingar ainda. Falei 2 vezes. Aline, tu tá aí ainda? Aline? E tu achou do vídeo? Alguém é da manhã ou são todos da noite? Noite. Todos noite. Então tem ninguém da manhã para... Ok. Depois eu boto lá no sistema. Pessoal, vou tirar a gravação agora. Eu vou deixar um... Bruna Flor. Tá, já anotei, Bruna. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Que é a guria que saiu ali, né? Mas então tá. Pessoal, semana que vem é remoto, né? Não. Dia 2, aula live. Maturação. Certo? Aí eu passo esses vídeos aqui. Feito? Feito. Beijos para vocês, boa noite. E o teste que eu vou colocar ali é só para quem for assistir o vídeo para ganhar presença. Você já tem a presença, certo? Certo. Feito, Castro. Boa noite. Beijo, Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Prof, obrigada.